palavra para o orador, que a gente já está aguardando na tribuna, ele tem direito a 25 minutos. Vocês vão me desculpar, mas tem que fazer isso aí. 25 minutos, por favor, a palavra com ele. Obrigado, senhor presidente. Queria iniciar minhas palavras cumprimentando o senhor presidente, deputado Edson Moreira, que nos honra presidindo essa sessão. Cumprimentar todas as deputadas desse plenário, os deputados, povo brasileiro. Ocupo pela primeira vez esta tribuna no grande expediente desta casa. Sei que o faço em um dos mais importantes momentos da história recente deste país. Instante em que a população brasileira, razão maior da existência desta casa, acompanha com perplexidade uma das mais profundas e largas crises políticas que a história desta nação há de registrar. Profunda por estar atingindo as entranhas do exercício do poder e larga por estar acionando de formas distintas os principais órgãos e instituições da República Brasileira nos três poderes. Permitam-me, de início, algumas palavras sobre o que me trouxe a esta casa. Desde adolescente, participo da política no estado em que nasci, Pernambuco, onde acompanhava meu pai, Eduardo Coutinho, nos históricos enfrentamentos que sempre guiaram nossa militância desde as campanhas pela redemocratização do país. Cresci neste ambiente, um ambiente de luta, de conflitos e fortes embates políticos, mas também na busca do entendimento, da razão, do equilíbrio. Foi nesse percurso onde aprendi que a fidelidade aos compromissos assumidos é virtude fundamental ao exercício da política. Estou pela primeira vez deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro, a este parlamento conduzido pelo bravo povo pernambucano, a quem inicialmente saúdo e agradeço a confiança. Procurarei honrar cada voto, cada sonho, cada esperança de mais de 120 mil pernambucanos que me escolheram para aqui estar nas últimas eleições. Chego aqui após ter recebido do povo pernambucano 3 mandatos seguidos de deputado estadual, com crescentes votações e reconhecimento. Para o primeiro mandato, quando ainda estudante na Universidade Federal de Pernambuco, fui candidato com apenas 22 anos e eleito o deputado mais jovem naquela legislatura. No início do mandato seguinte, fui escolhido por meus colegas para ocupar a primeira secretaria da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Pernambuco, cargo para o qual fui reiteradamente reconduzido até o final do meu terceiro mandato. Isso me enche de satisfação e também de júbilo por ter sido neste mesmo período que Pernambuco teve a felicidade de ser governado pelo nosso saudoso Eduardo Campos, que fez uma das melhores gestões da história de nosso Estado. Foi Eduardo, inclusive, que testemunha da minha jovem militância política, em visita à minha casa, convidou-me para a vida pública e dele sempre recebi permanente e entusiasmado apoio. Ele que no último dia 12, esta Câmara dos Deputados homenageou em uma justa e bela sessão solene para um dos homens públicos firme, ousado e determinado. E teço aqui esses comentários não só para homenageá-lo, mas também para lembrar que das habilidades que devem estar presentes em um grande líder, uma é fundamental em um sistema democrático: a capacidade de diálogo, de construir o entendimento, de dirimir conflitos pela trilha do bom senso, acima de interesses individuais menores e não republicanos. E é tudo isso que sobrava em Eduardo Campos, essa virtude conciliatória que deve servir de inspiração nesse momento de profunda crise política que estamos passando em nosso país. Vivemos um momento conturbado no Brasil e particularmente no nosso Congresso Nacional. Atravessamos instantes de ebulição comparável
aos mais fervilhantes momentos da história desse parlamento. A população, quem mais sofre com essa crise, a tudo assiste com crescente sentimento de indignação e decepção, sobretudo com os representantes que escolheu para conduzir seus interesses e o patrimônio público da nação. Eu ando muito, eu converso, eu ouço. Meu termômetro social é o povo com quem convivo quando aqui não estou. Esse é um instrumento de aferição sobre a repercussão dos encaminhamentos e decisões tomadas nessa casa. E posso garantir aos senhores, o povo brasileiro está atento, a juventude inquieta. Felizmente, o povo aprendeu muito nos últimos anos. E eu vos asseguro, nossa sociedade não está satisfeita com os rumos trilhados em muitas das decisões aqui proferidas. E eu não estou falando do que seria óbvio, como as medidas do ajuste fiscal que atingem direta e imediatamente a vida dos brasileiros, sobretudo os menos favorecidos. Estou falando também, eu diria principalmente, de questões que são fundamentais, matrizes originárias de vícios perniciosos que se reproduzem e se desdobram em tantos outros, de consequências cada vez mais danosas à nossa sociedade. Falo, por exemplo, da tão desejada, propagada e até agora fracassada reforma política, que foi apontada e realmente o é, como de fundamental importância para corrigir na base vícios que corroem o nosso sistema e a legitimidade da nossa democracia. Há muito, nossa República reclama por essas mudanças, mas infelizmente, senhor presidente, boa parte do que temos visto ser tratado aqui, sob o manto de reforma política, vem sendo conduzida à luz de interesses circunstanciais e imediatos, justo o que não deve prevalecer em uma verdadeira república democrática. E mais, tudo que temos aprovado nos últimos meses, como reforma política, corre o risco de não dar em nada, de sequer não ser concluída em tempo hábil, permanecendo tudo como está, ou o que é pior, de mudarmos para um modelo ainda mais em desacordo com a realidade brasileira e com as expectativas geradas na sociedade em torno deste tema. Mas antes de concluir, ouço o deputado Júlio Delgado. Queria pedir uma parte a Vossa Excelência, primeiro para cumprimentá-lo por essa sua estreia no grande expediente aqui da Câmara dos Deputados e agradecer ao povo de Pernambuco. Já da tradição do povo pernambucano e a amizade que tinha com o nosso grande líder Eduardo Campos, traz para esse parlamento mais um grande parlamentar, disposto a ser atuante nas comissões, atuante na nossa bancada, atuante nas suas posições, se firma como uma das mais valorosas lideranças da bancada jovem que vem aqui para este parlamento nessa legislatura, engrandece o parlamento com a sua posição coerente, ética, sua linha que está defendendo aí no seu pronunciamento daquilo que espera para o Brasil, para o seu estado de Pernambuco, para o nosso país. Parabéns a Vossa Excelência, eu tenho orgulho de fazer parte dessa legislatura e da bancada composta Vossa Excelência, que é um grande líder iminente, crescente e que vai ter muitos frutos a dar aqui para o povo de Pernambuco, aqui no Congresso Nacional e para os seus colegas de outros estados também. Muito obrigado. Agradeço as elogiosas palavras do nobre deputado Júlio Delgado. Senhor deputado. Será mais uma frustração para o nosso já tão decepcionado povo. Na verdade, o que estamos votando sob o rótulo de reforma política não tem passado de pequenas mudanças no modelo eleitoral atual, sem maiores repercussões no combate aos vícios e brechas legais do sistema, e o que pode atrofiar ainda mais o nosso modelo representativo. Pois feita a toque de caixa, com benefícios localizados, está longe de ser uma verdadeira reforma na magnitude que o Brasil reclama. Uma reforma que tivesse início pela discussão acerca da raiz de nossos problemas de ordem política,
que dão origem a outros de natureza econômica, social, educacional. Tudo isso, senhores, tem origem em um modelo federativo antigo, arcaico, vencido. Modelo organizado num momento histórico onde o Brasil vivia em uma outra situação, uma outra realidade. Por exemplo, na distribuição da população, que hoje é majoritariamente urbana, ao contrário da primeira metade do século passado. Uma realidade bem distinta também na organização de nosso sistema produtivo, em nossa geografia econômica e destacadamente na relação entre o capital produtivo e o capital financeiro. Estas duas estruturas principais da nossa economia, que formam a nossa base econômica, que desde a famosa abertura dos portos, ainda no século XIX, disputam a orientação da política econômica adotada pelos governos neste país. Mas antes de continuar... Deputado João Coutinho, primeiro parabenizar Vossa Excelência pelo tema que abrange temas profundos da problemática brasileira, e quero dizer que, quanto aos capitais, sem dúvida nenhuma, eu vejo sempre todo o nosso sistema financeiro beneficiando o capital especulativo, em vez de beneficiar o capital produtivo. Nós deveríamos inverter essa equação, e eu não entendo por que essa equação. E independente de governos, inclusive. Isso é algo que vem acontecendo no Brasil há muitos anos, né, que até se pensava que novos governos iam mudar isso, e não muda. O capital especulativo ainda tem preferência ao capital produtivo. E também no que tange à reforma política, realmente foi uma reforma pífia. E, na verdade, eu como parlamentarista que sou, eu acredito que só o parlamentarismo poderia trazer uma estabilidade ao país. No momento que o país estivesse decrescente, poderia se fazer uma troca sem grandes problemas para o país. E é isso que nós estamos necessitando. Muitas vezes nós vemos lideranças que estão levando o Brasil para baixo, e temos que esperar 4 anos para que se possa tomar uma atitude. No parlamentarismo, em 2, 3 meses, se faria isso. Muito obrigado pela parte, parabéns a Vossa Excelência. Agradeço ao deputado Moroni Torga. O Brasil vive hoje uma outra realidade, senhores. Temos, nesse início do século XXI, uma estrutura econômica produtiva como um dos poucos países do mundo, um dos maiores e mais cobiçados mercados consumidores do planeta, uma juventude sedenta de trabalho e com espírito empreendedor. Temos universidades espalhadas por nosso território, centros de pesquisa, temos matéria-prima, temos mão de obra e avançamos muito na tecnologia. No petróleo, por exemplo, que é uma das moedas de referência mais importantes, se não a mais importante do planeta, temos as mais avançadas expertises na sua extração e uma extensa e promissora bacia de reserva. Numa época de escassez internacional de energia, somos abundantes em fontes de energia não poluentes, sol e vento o ano inteiro. Mas, ao mesmo tempo, a energia solar participa com menos de 1% do que é consumido no Brasil e a eólica com menos de 5%. Então, o que está ocorrendo? O que está faltando? É que, por outro lado, senhores, temos uma organização política e um modelo republicano velho, ultrapassado, remanescente de um presidencialismo coronelista do início do século passado. Formalmente, somos uma república federativa, mas, na verdade, vivemos uma república presidencialista centralizada, com uma descomunal e perniciosa concentração de poder no Executivo Federal, que emperra o funcionamento do Estado. Se um prefeito de uma cidade do interior, nos rincões do Brasil, quer construir uma quadra poliesportiva numa praça pública, tem que pedir recursos à União, o mesmo ocorre com um posto de saúde, uma escola ou uma recuperação de uma estrada. Como pode um país desse funcionar? É urgente a elaboração de um novo pacto federativo,
Os entes federados necessitam ter mais autonomia, mais liberdade, mais autodeterminação, inclusive na elaboração de leis que mais representem a vontade, a cultura, os costumes e as formas de viver de povos deste país continente. Deputado João. Com suas singularidades, deputado Gonzaga, geografias, climas e tradições diferentes, que precisam ser respeitadas nas suas particularidades e não tratadas de forma homogênea, uniformizadas, a partir da decisão de burocratas enclausurados nos gabinetes da capital federal. Isso é inaceitável no mundo atual. Precisamos transformar este país numa verdadeira república federativa. Imaginem, senhores, uma família com vários filhos, e eu tenho 3, Arthur, Vitor e Sofia. Quem tem mais de um filho entende o que eu digo. Amamos todos igualmente, mas todos têm suas peculiaridades, que exigem de nós atenções e atitudes diferentes. Agora imaginem, os senhores, um país com dimensão do Brasil, tratando todos os seus filhos em seus Estados-membros com as particularidades mais diversas a partir da mesma decisão. No território do Brasil, cabem umas 15 a 16 Espanhas, umas 23 Alemanhas, umas 34 Inglaterras, e todos esses países têm particularidades e ordenamentos e regras em função das características e tradições de suas regiões, que na Espanha, por exemplo, são chamadas comunidades autônomas, enquanto em nosso país continente vivemos sob uma ordem, ou seria mesmo uma desordem extremamente centralizada. Deputado Gonzaga. Deputado João Fernando Coutinho, quem acompanha Vossa Excelência, como eu, que mesmo tendo uns diazinhos a mais aqui no Parlamento, quero lhe parabenizar por esse pronunciamento que traz diversos assuntos. Vossa Excelência começou a mostrar da necessidade de uma reforma política para o Brasil, e não uma reforma política para alguns. E Vossa Excelência agora, no meio, praticamente no fim desse pronunciamento, traz exatamente uma coisa importante, que não é centralizar aqui em Brasília, é descentralizar pelo Brasil. Vossa Excelência, que durante 3 ou 4 mandatos administrou a Assembleia Legislativa como secretário-geral, como prefeito da Assembleia, traz aqui riquezas de conhecimento. Minhas palavras, como seu colega socialista, de parabéns, para não tomar muito tempo, que é importante o seu pronunciamento. Parabéns, parabéns e parabéns. Obrigado, deputado Gonzaga. É urgente, senhores, repito, uma discussão sobre uma nova ordem federativa no país. Diferente disso, continuaremos aqui de paliativo em paliativo, marcando passo, ficando para trás, vivendo a ilusão de um país do futuro. O futuro já chegou e nós aqui estamos no passado, destacadamente em nosso modelo federativo. Seguimos patinando, atualizando os mesmos problemas sociais, econômicos, políticos de 10, 20, 30, 100 anos atrás, nessa roda da fortuna que falava Gabriel Garcia Marques. É preciso termos visão do mundo em que estamos imersos e coragem para mudar. E aqui me inspiro no meu saudoso avô, Joaquim Coutinho, que em 1971, quando quase todo o mundo ocidental estava há décadas rompido com a China, essa milenar potência do planeta, ele, deputado federal, desta mesma tribuna, aqui proferia suas palavras defendendo o restabelecimento das relações diplomáticas do Brasil com aquele tão temido gigante comunista. Naquele momento, aquilo a muitos parecia absurdo, estranho ou mesmo inapropriado. Não imaginavam todos que naquele mesmo ano, o então secretário de Estado americano, Henry Kissinger, viajava pela primeira vez em missão secreta à China, após 20 anos de relações rompidas entre os dois países. E no ano seguinte, o líder do Ocidente capitalista, o presidente Nixon, pousava em Pequim
para encontro oficial com o líder do Oriente Comunista, o presidente Mao Tse-tung. Era o fim de um gelo e o início de um novo ciclo na relação entre ambos, cujo resultado hoje todos testemunhamos. É disso que eu estou falando, senhores, de entendermos o que o Brasil, em nosso tempo e no contexto do mundo. E isso é uma verdadeira reforma política, é o que uma verdadeira reforma política pode nos trazer. Para podermos dar qualidade à prestação dos serviços públicos no país e, ao mesmo tempo, estimular atividades na iniciativa privada adequadas e adaptadas às potencialidades de Estado-membro. Mas ouço o deputado Caio. Deputado João, se me permite essa parte aqui, queria parabenizar Vossa Excelência por esse trabalho que conheço de perto, desde quando Vossa Excelência era deputado estadual, hoje aqui na Câmara Federal, orgulhando todo o povo de Pernambuco, representando cada pessoa que confiou a vinda de Vossa Excelência aqui para essa casa. Deixo aqui a minha consideração, o meu respeito a Vossa Excelência, que com esse belo discurso mostra que veio a essa casa, a sua vontade de trabalhar, que nós pernambucanos já conhecemos, e o Brasil agora está conhecendo também. Deixo aqui o meu abraço, o meu carinho e o meu respeito por Vossa Excelência. Agradeço, deputado Caio, e ouço o deputado Bebeto. Meu caro deputado João, quero parabenizá-lo pelas reflexões trazidas a partir do discurso que Vossa Excelência nos apresenta, iniciando uma crítica importante sobre a reforma política tão necessária, reclamada pela população, mas que lamentavelmente nós não logramos êxito de fazer uma reforma que fosse capaz de dar conta do aprofundamento da democracia, do controle social e de medidas que inibissem a presença do poder econômico no processo eleitoral. Vossa Excelência traz essas reflexões, mas mais do que isso, aponta para a crise federativa que nós estamos vivendo, que penaliza os nossos estados e municípios e que, portanto, esta casa precisa responder a este desafio, né, no novo pacto federativo. Portanto, parabéns a Vossa Excelência, o seu estado lhe conhece, a Bahia nós o conhecemos pela sua determinação, tenacidade política e aqui demonstra a partir desse discurso realizado. Parabéns ao povo de Pernambuco, parabéns a Vossa Excelência. Agradeço ao deputado Bebeto e, antes de concluir, peço a tolerância do nobre presidente para ouvir as palavras do nosso ex-governador, senador, deputado, prefeito, pessoa que desde a minha infância e juventude acostumei-me a admirar e a seguir a luta pela democratização do nosso país, ainda quando criança, o nosso hoje deputado Jarbas Vasconcelos. Muito obrigado, deputado João Coutinho. Eu não poderia deixar de trazer ao amigo, a Vossa Excelência, o meu testemunho da sua atuação correta, permanente, atenta, não só aqui ao plenário, mas nas comissões da Casa. A Casa tem prestado atenção ao seu desempenho, seu tempo está se exaurindo, tem um pouco mais de 2 minutos. Eu quero deixar registrada a minha admiração, profunda admiração pelo seu espírito de luta, pela sua conduta séria, e pelo seu trabalho aqui exercido com muita competência e coragem. Muito obrigado. Agradeço o deputado Jarbas e, antes de concluir, ouço o deputado Heráclito Fortes. Meu caro deputado João Fernando Coutinho, acompanhei com muita atenção o discurso de Vossa Excelência, que é uma rápida prestação de contas ao povo de Pernambuco pelos 7 meses que representa aquele Estado na Assembleia. Eu quero parabenizá-lo e quero dizer que foi com muita alegria e emoção que vi Vossa Excelência discorrer sobre a atuação aqui nessa casa do seu avô Joaquim Coutinho, que foi um dos melhores presidentes de Comissão de Relações Exteriores que esta casa teve, e falar sobre o episódio do arrojado discurso que ele fez pregando a reabertura das relações do Brasil com a China. Naquele tempo, o momento era um momento muito tenso e o deputado Joaquim Coutinho teve inclusive ameaçado a integridade do seu mandato, mas ele foi em frente e logo em seguida mostrou ao Brasil que ele estava certo. E o Brasil, veja bem, naquela época curvou-se após a missão 15 à China. Vossa Excelência está de parabéns pelo registro histórico que faz
e pela justiça, resgatando a grande figura do seu avô nessa casa. Eu agradeço ao nobre deputado Heráclito, que foi amigo do meu avô, Joaquim Coutinho. Peço ao presidente que nos conceda, no mínimo, mais 1 minuto para eu concluir meu pronunciamento. Falava da necessidade de estimular as atividades da iniciativa privada adequadas e adaptadas às potencialidades de Estado-membro. Só nesse caminho deixaremos de ser um país apenas primário exportador, como temos sido desde o descobrimento, inicialmente com o pau-brasil, depois com a cana-de-açúcar, passando pelo café, a borracha, a carne bovina, a soja, agora o petróleo do pré-sal. Não, senhores, esta inércia tem que acabar. Temos todas as condições de agregar valor ao que essa terra sempre nos deu e competirmos em uma outra faixa de mercado. Chega de ficarmos deitados eternamente em berço esplêndido. Precisamos construir um novo pacto federativo, numa ação suprapartidária, com a participação dos demais poderes da União. E este é o momento mais oportuno. Só assim daremos um verdadeiro passo rumo ao presente, fazendo o brasileiro orgulhar-se diante do mundo pela qualidade de vida que aqui desfrutará. Essa é nossa missão e é nisso que a nossa sociedade espera de nós. Mas ouço o deputado... Eu acho que pedir licença pela precedência, que o deputado Tadeu, eu falo em seguida. Não, apenas, presidente, para cumprimentar aqui meu companheiro de bancada, o deputado João Fernando Coutinho. Chegamos juntos aqui na Câmara Federal e tenho observado o desempenho de Vossa Excelência nas comissões, aqui no plenário, sempre inspirado pelos valores que aprendemos na insurgência pernambucana, na política que aprendemos desde muito jovens, com Miguel Arraes, com Eduardo Campos. E eu, como secretário da Casa Civil, tive a oportunidade de acompanhar o desempenho de Vossa Excelência como deputado estadual por vários mandatos e por isso vim aqui render a minha homenagem, parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e pela qualidade do seu mandato. Parabéns. Muito obrigado, deputado Tadeu. Senhor presidente, agradecendo o tempo extra, cumprimentar o deputado João Fernando Coutinho. Nós que fomos deputados estaduais juntos, chegamos cedo na casa de Joaquim Nabuco, um dos mais importantes diplomatas brasileiros, que como o avô de João, como Joaquim Coutinho, aqui exerceu mandato de deputado federal e um dos mais brilhantes. Essa era a minha referência que eu ia fazer. Vossa Excelência trouxe com muita justiça a referência ao deputado Joaquim Coutinho e tenho a certeza que com toda a competência e brilhantismo que Vossa Excelência exerceu o mandato de deputado estadual, vai fazê-lo honrando as tradições de sua história, de sua família, do povo de Pernambuco, e assim tem feito. Eu quero cumprimentá-lo, desejá-lo boa sorte nesse seu mandato como deputado federal e dizer que todo o Brasil conhece, Pernambuco sempre tem pessoas com altivez para representar o nosso Estado. Parabéns pelo pronunciamento. Agradeço ao deputado Bruno Araújo, a todos que fizeram a parte, a tolerância do nobre deputado Edson Moreira. Agradeço a atenção de todos e vamos unir nossas forças para salvar o Brasil. Você tem 1 minuto. Senhor presidente.